Olá! Sejam bem-vindos! Estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus e do Espírito de Profecia. Já estamos na metade desse trimestre que vem tratando sobre sacudidura e salvação. Estamos na lição de número 7 para esse sábado. E o título dessa lição é Grupos Espúrios. O verso áureo diz assim: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. 1 João 2,19, um texto bastante significativo que fala então de uma classe de pessoas, claro que não é todos os que saem da igreja, tem aqueles que voltam ao aprisco, inclusive, mas aqui fala de uma classe que de fato nunca foi sincera, nunca foi um crente genuíno e que, vindo o tempo adequado se manifestaram então o verdadeiro caráter, né? Então vamos passar à primeira pergunta. Que tipo de expediente era utilizado por um dos líderes do grupo que ensinava o falso ensino da era vindoura? Como a igreja deveria agir? Então vamos recorrer à Bíblia, aqui em Gênesis 49:17, diz o seguinte: Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Aí faz parte das bênçãos que Jacó dá aos seus filhos, mas é uma bênção profética, inclui também algumas maldições ou predições de certo caráter que estaria impregnado na pessoa de Dan e nos seus descendentes, né? E nós vamos ver a relação disso com a nota. Lembrando um detalhe, né, que vale a pena lembrar, que Dan, essa tribo, não entra na lista dos 144 mil, né? Nem a tribo de Dan, nem a de Efraim entra na contagem lá de 12 mil de cada uma das 12 tribos lá no texto de Apocalipse 7, tratando os 144 mil. No lugar está Levi, que não era contado como herança, né, no meio dos filhos de Israel. Levi está lá e também José e aí o seu filho Manassés, mas Efraim não. Então a nota aqui é do Primeiro Testemunho para a Igreja, volume 1, obviamente, página 116, do ano de 1854, nos traz a seguinte questão: conquanto professando simpatia e apoio a meu marido, Tiago White, ela está se referindo, né? Eles, especialmente Stephenson, o atacavam pelas costas como traiçoeiras víboras. Enquanto lhe diziam palavras suaves, incitavam o povo de Wisconsin contra Revel e seus dirigentes. Stephenson foi extremamente ativo nesse trabalho. Seu objetivo era fazer com que a Review publicasse o ensino da era vindoura. Caso contrário, destruiria sua influência. Enquanto meu marido tinha um coração aberto e confiante, buscando por todas as maneiras remover-lhe os ciúmes, franqueando-lhes os negócios do escritório e tentando ajudá-lo, eles observavam tudo com malícia e inveja. Disse o anjo enquanto eu os observava: pensa você, frágil homem, que pode impedir a obra de Deus? Um toque de seu dedo pode lançá-lo por terra. Ele o tolerará apenas por um pouco mais. A Igreja de Deus deveria mover-se diretamente avante, como se aquela gente má não existisse no mundo. Então aqui, que tipo de expediente era utilizado? Aquele tal como a característica de Dan, né? Traiçoeiros como uma víbora. Aqui diz que eles tinham
o propósito de apoiar a Review, que era a mais importante revista da igreja naquele momento, né? Caso a Review desse espaço para os ensinos errados deles, né? Esses ensinos aí da era vindoura, como fosse um reino durante o milênio, um reino de paz e coisas do gênero, algo que foge da compreensão que Miller já tinha colocado lá atrás, que a vinda de Cristo em glória precede esse milênio de paz, que não vai ser aqui na terra, mas sim no céu, né? Então era um ensino errôneo que não ia ter lugar na revista, claramente. E aqui diz da atitude de Tiago White, como ele agia, né? Ele então abertamente queria sanar qualquer dúvida, qualquer dificuldade da parte deles, né? Queria ajudar eles a criarem confiança, e no entanto aqui diz que eles observavam tudo com malícia e inveja. Então estavam sempre buscando algum manquejar, né, de Tiago para tirar proveito disso. E nós podemos ver aqui por essa nota, né, e por muitas outras que a gente conhece, que a verdade, né, o povo de Deus nunca teve livre desses maus elementos, né, que são colocados, obviamente, pelo inimigo das almas, essas pessoas. Então aqui fala que a igreja de Deus deve então mover-se como se eles não existissem. Não tem que dar nenhum mérito para essas pessoas. Agora vamos para a segunda pergunta. Em 1855, por que os irmãos começaram a ficar desanimados? E o que Ellen White declarou quando o Partido Mensageiro se separou da igreja? Então vamos ver o que diz em 2 Timóteo 4, 14 a 15. Diz o seguinte: Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Então aqui vemos também o apóstolo Paulo reclamando, né, de que isso também acontecia mesmo com ele, né, de pessoas mal intencionadas que causaram muito mal para ele e para a verdade. Então aqui vem falando desse Alexandre, o latoeiro. Latoeiro significa uma pessoa que mexe com lataria, né? Com objetos de latão. Então aí nós vemos que não foi à toa também que Paulo se refere a essa pessoa, mas orientando Timóteo em relação a essa pessoa, para ele já estar ciente de quem era e não ser enganado, ludibriado de repente por algum diálogo com esse Alexandre, né? Importante. Então vamos ler a nota e ver o que ela traz para nós. A obra de Deus tem progredido pouco e muitos de seus servos ficam desanimados porque a verdade não produz maiores resultados. Em Nova York, não são acrescentados novos membros à igreja. O grupo do Messenger surgiu e fomos obrigados a suportar alguns por causa de suas línguas mentirosas e falsidades. Entretanto, suportamos tudo pacientemente. Agora que nos deixaram, não mais prejudicarão a causa de Deus, tanto quanto poderiam fazê-lo por sua influência se houvessem permanecido conosco. Então aqui muito duras palavras, né, que a irmã White se refere a então esse grupo do Messenger, né, dos mensageiros, e fala que quando eles nos deixaram, né, que eles pararam de prejudicar então, coisa que eles faziam muito quando estavam presentes. E a resposta para a primeira pergunta, por que então alguns irmãos começaram a ficar desanimados? É porque não são acrescentados novos membros à igreja, que muitas vezes é o nosso desânimo também, né? Nós vemos que muitas vezes é uma mensagem muito difícil, um caminho muito apertado, e são poucos que
que entram por ele. E isso causa desânimo muitas vezes, e nós podemos ver que isso não é só conosco, que aconteceu também na época da profeta, né? Em todas as épocas, a verdade sempre foi essa, sempre foi um caminho estreito, e isso que foi a causa ali de desânimo para aqueles irmãos. E não só isso, né, de não vir novos, mas eles perderam várias pessoas. Mas isso não era negativo em si, é isso que a irmã White vem trazendo para a igreja, né? Que tinha o grupo da Era Vindoura, tinha o grupo do Mensageiro, e foram pessoas que foi algo positivo eles terem abandonado. E aí é um tanto desanimador com o número diminuído e não vindo muitas pessoas novos, né, conversos. Então eles estavam nessa dificuldade naquela década de 50. Veja que já tinha passado aí 10 anos do Grande Desapontamento, né? Logo depois do Grande Desapontamento foi avançando rapidamente. E de repente aqui teve um retrocesso aparentemente. Mas a igreja estava se refinando, na verdade. Sim. Aquilo ali foi, então, aquela retirada daqueles irmãos foi para o bem da igreja. Passamos à pergunta de número 3. Por que se deveria louvar a Deus naquela situação? O que é dito em relação aos honestos? 1 João 2,19 nos traz a seguinte mensagem: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestem que não são todos de nós. Então aqui nós vemos, né, o texto do verso áureo novamente colocado aqui, um texto muito importante. A nota então declara o seguinte: abre-se agora um espaço onde eles podem ir e encontrar pastagens com os de sua própria espécie. Deveríamos louvar a Deus, porque em sua misericórdia livrou a igreja desses indivíduos. Ele permite que essas pessoas sigam os próprios caminhos e se fartem dos frutos dos próprios atos. Entusiasmo e simpatia os movem agora e enganarão alguns, mas cada pessoa honesta será esclarecida sobre a verdadeira condição dessa sociedade e ficará com o povo especial de Deus firmando-se na verdade, seguindo a humilde senda e sendo protegida contra a influência daqueles que abandonaram a Deus preferindo os próprios caminhos. Esses ceifarão o que semearam. Vi que Deus lhes havia dado a oportunidade de se corrigirem e os havia esclarecido sobre o amor que dedicavam ao próprio eu e outros pecados, mas não atenderam. Não quiseram converter-se a Ele misericordiosamente, e Ele misericordiosamente livrou a igreja desses indivíduos. A verdade surtirá efeito se os servos de Deus e a igreja se consagrarem a Ele e à sua causa. Texto muito interessante, né? Aqui a gente vai resumir os nossos comentários, né? Teria muita coisa a falar. Mas de fato aqui, por que se deveria louvar a Deus naquela situação? Porque livrou a igreja, né, daqueles indivíduos que estavam causando muito mal, muito dano para a igreja. E pode, no meio de toda aquela confusão, algum honesto ser afetado, um efeito colateral, né, no meio disso tudo, algum honesto ser desviado, desanimar, alguma coisa assim? Afetado sim, né? Mas fala que cada pessoa honesta será esclarecida, né? Deus tem então um cuidado especial. Isso, então muito interessante o texto aqui nos mostra que Deus deu oportunidade para aquelas pessoas mudarem de vida. Elas não mudaram e as coisas se encaminharam para eles se afastarem da igreja de Deus. Quarta pergunta então, diz assim: deveria a igreja se ocupar em responder às falsidades levantadas por estes? Portanto, deviam seguir o exemplo de que personagem bíblico? Então vamos a Neemias. Temos aqui
vários versículos que dizem o seguinte: sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem e o árabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que ele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria essa obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E do mesmo modo enviaram a mim 4 vezes, e da mesma forma lhes respondi. Então Sambalate, ainda pela 5ª vez, me enviou seu servo com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito: entre os gentios se ouviu, e Gasmu diz: tu e os judeus intentais rebelar-vos, então edificas o muro, e tu te farás rei deles segundo essas palavras. E que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá, de modo que o rei o ouvirá segundo essas palavras. Vem, pois, agora, e consultemos juntamente. Porém, eu mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, o intentas. Então, aqui nós vemos também Neemias tratando do mesmo problema, então, de pessoas que queriam fazer-lhe mal. Aí é uma história bem longa, né? Mas resumindo, nesse processo de reconstrução tinham certos vizinhos em volta que começaram a querer criar intriga. Sabiamente Neemias se colocou nessa posição, né? Olha, eu tenho uma grande obra a fazer, eu não posso descer para encontrar-se com vocês. E foi se intensificando isso tudo, de modo que iriam levantar lá uma mentira completa, né? Que Neemias estaria se colocando contra o rei da Pérsia, querendo se autoproclamar rei lá em Jerusalém, de modo algum, e nem por isso Neemias, vamos assim dizer, recuou daquilo e tentou alguma aliança, alguma coisa com aqueles homens. Ele permaneceu firme em todo o tempo, confiante que Deus estaria dirigindo ele, e ele de maneira muito sábia, podemos enxergar que ele escapou de muitos problemas no meio disso tudo, né? Se ele tivesse tentado algum diálogo, as coisas se complicariam ainda mais. Com certeza, e ele usou também de muita sabedoria ao responder então essas pessoas, não respondendo que ele não iria porque ele não queria, né? Mas sim dando uma desculpa. Muitas vezes é o que nós temos que fazer também, né? Usar de cautela. Nem assim não foi o suficiente ainda, né? Eles ainda arrumaram um pretexto para acusá-lo, porém ele sempre com muita educação, né? Não aceitou o convite deles. Então vamos ler o que nos diz o Espírito de Profecia. Vi que o povo de Deus precisa erguer-se e cingir a armadura. Cristo está voltando, e a grande obra da última mensagem de misericórdia é de muita importância para que a deixemos e nos ocupemos em responder à falsidade, deturpação e difamações que o grupo do Messenger criou e espalhou. Então aqui já está dizendo, né, a resposta para a primeira questão, que deveria a igreja se ocupar em responder às falsidades levantadas por eles. Então, de forma alguma que a profeta nos relata de que tem muita coisa de maior importância, de maior magnitude, para que nós perdamos nosso tempo com coisas tão bobas, né, com falsidades e deturpação. Então não é para perder tempo com isso. Continuando. Devemos firmar-nos na verdade, a verdade presente,
Estamos fazendo uma grande obra e não podemos descer, como Neemias, né? Satanás está por trás de tudo isso, buscando desviar nossa mente da verdade presente e da volta de Jesus. Então, a última diz, portanto, deviam seguir o exemplo de que personagem bíblico? Então, já como foi dito, o exemplo de Neemias. Não perder tempo com isso, se está fazendo um trabalho de maior importância, né? E dizer como Neemias, não posso descer. Se formos por esse caminho, Ellen White, em outra passagem, diz que todo o nosso tempo seria ocupado nisso, em responder a objeções, então não sobraria tempo para falar da verdade, né? Então devemos ser sábios, como você falou, na aplicação do nosso tempo, né? Diante disso tudo. De fato. Vamos dar sequência. A quinta. Anos depois, com que influência se depararam? O que era para a causa de Deus a existência daqueles grupos fanáticos? Então, nós temos aqui alguns textos, vamos lê-los e ver o que eles relatam para nós. Então, Romanos fala, e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Então aqui a Bíblia nos exortando sobre, de novo, essas pessoas que querem deturpar, né? Então aqui ele nos orienta que nós desviemos dessas pessoas. O próximo está em Pedro, diz o seguinte, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Nós encontramos então agora um texto da irmã White, agora já no ano de 1861, ela diz assim, a semente semeada pelo grupo do Messenger não foi completamente desenraizada, e conquanto professando receber a mensagem do terceiro anjo, seus sentimentos e preconceitos anteriores não foram abandonados. Ser-lhes-á fácil pensar que podem seguir sozinhos para o céu como um grupo independente, mas fácil de serem apanhados na armadilha de Satanás, que está muito pouco disposto a abandonar sua influência em Wisconsin. Ele tem outros enganos preparados para aqueles que não estão unidos à igreja. E diz ainda que, que mácula, que reprovação esses movimentos fanáticos têm trazido sobre a causa de Deus. Então, de fato, anos depois, ainda havia influência daquilo que tinha sido o grupo, o partido do mensageiro. Esse nome Messenger, mensageiro, vem da revista, né, que eles editavam, era influente naquela região. E nós encontramos aqui ainda eles tendo que lidar com pessoas com sentimentos semelhantes. Diz que eles tinham até essa classe aceitada a mensagem do terceiro anjo, mas ainda nutria sentimentos errados, né? E o que era para a causa de Deus, então, existir aqueles grupos fanáticos? Podemos dizer, então, que de fato esses eram uma grande mancha, uma grande dificuldade para a causa de Deus, por conta de que nada daquilo precisava ter acontecido, né? E de fato lançam blasfêmia sobre o caminho justamente o caminho da verdade, de maneira a confundir as pessoas de fora, né? Verem grupos aqui e acolá, né? Com doutrinas então equivocadíssimas, com sentimentos de partidarismo, de guerra e assim por diante. Vamos agora para a sexta pergunta. Que testemunho direto
foi dado pela mensageira do Senhor? Temos o texto de Salmos, né? Diz o seguinte: aguçaram as línguas como a serpente, o veneno das víboras está debaixo dos teus lábios. Então aqui o testemunho vem nos trazendo mais um texto importante. Irmão R obteve a simpatia por causa de sua idade. Ele tinha participado do espírito do grupo do Messenger e toda a sua conduta foi obscurecida por isso. Sua esposa tem um espírito amargo e irritável e tem sido muito ativa em espalhar boatos. Ela desempenha junto ao seu marido o mesmo papel que Jezabel com Acabe, incitando-o a lutar contra os servos de Deus que sustentam o testemunho direto. Então, quão direta a mensageira do Senhor teve que ser aqui ao falar deste casal, então, que muito mal fez a obra. Aqui um relato muito sério, né? Falando também, inclusive, da esposa desse irmão, né? Que fala que ele cativava, né? Obtinha simpatia por conta da idade e que a esposa dele seguia o mesmo papel de Jezabel com Acabe. Que coisa mais difícil, né? Incitando-o a lutar contra os servos de Deus que sustentam o testemunho direto. É uma situação grave, né? Esse é o tipo de trabalho que a irmã considerava mais difícil, né? Ter que dar esses testemunhos tão diretos a alguém, mas a autoridade profética dela exigia que assim fosse feito, do contrário, ela estaria sendo infiel ao que Deus encaminhou para ela como mensagem. Então dá a entender que esse irmão já era de idade, né? Já era experiente, era uma pessoa provavelmente com uma certa aparência de piedade, né? Mas que o trabalho nos bastidores, os boatos, as difamações eram grandes, né? Nós vemos isso e aí havia uma inversão de valores. É bem provável que eles, então, assim como na história de Acabe e Jezabel, acusavam os fiéis de serem perturbadores, né? De serem aqueles que estavam bagunçando as coisas, mas eram eles, na realidade, que estavam trazendo toda essa mancha para a causa de Deus. Como eu comentei, o texto lá de Pedro, da pergunta anterior, deixa muito claro que isso ocorre. Não é algo... às vezes as pessoas olham isso e acham assim, não, é só o adventismo que ocorreu esse tipo de coisa. Não, em toda a história da igreja nós encontramos essas dificuldades. Vemos aí, estamos acompanhando os textos bíblicos, né? Pedro preocupado com isso, aqueles que blasfemam o caminho da verdade, eles deixam uma mancha então nesse caminho. E aí vemos aqui também na experiência adventista, desde os primeiros anos, dificuldades também. Assim como temos lá na Reforma Protestante, Lutero começa uma grande obra maravilhosa, daqui a pouco surge o quê? Fanáticos, e ele teve que combater. O que a Roma Papal declarava? Olha, tudo isso é culpa de quem? De Lutero, né? Assim eles falavam, olha, Lutero foi inventado de fazer essa reforma, olha quem que apareceu agora. Mas não era culpa de Lutero, mas sim a influência direta de Satanás agindo sobre aquelas pessoas. Então Satanás sempre tem as pessoas que ele usa também, né? em todas as eras. Passamos à sétima. O que ela declara sobre determinada classe de crentes? Como devem agir os pastores fiéis? O que ela diz sobre certas estrelas errantes e que advertência ela deu em 1905? O texto de Provérbios 11, 2 a 6 nos relata o seguinte: em vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. A sinceridade dos íntegros os guiará, mas a perversidade dos transgressores os destruirá. A justiça do sincero endireitará o seu caminho,
mas o perverso pela sua falsidade cairá. A justiça dos virtuosos os livrará, mas na sua perversidade serão apanhados os iníquos. Então aqui agora vamos para mais um texto de Ellen White que declara assim: há uma classe no leste que professa crer na verdade presente, mas que nutre sentimentos secretos de insatisfação contra os que levam as cargas desse trabalho. Seus verdadeiros sentimentos não aparecem até que surja uma influência oposta ao trabalho de Deus. Então eles manifestam seu verdadeiro caráter. Esses prontamente recebem, apreciam e fazem circular boatos sem qualquer fundamento de verdade, para destruir a influência dos que estão empenhados nesse trabalho. Todos os que desejarem abandonar a congregação terão oportunidade. Algo surgirá para provar a todos. O grande tempo do peneiramento está justamente diante de nós. Os ciumentos e os descobridores de faltas que praticam o mal serão sacudidos para fora. Eles odeiam a reprovação e menosprezam a correção. Nesse parágrafo eu queria dar uma pausa já para comentar algo. É uma classe que aqui diz que está esperando uma oportunidade para se colocar contra aqueles que muitas vezes estão na direção da obra, fazendo o papel inverso. Em vez de ajudarem, em vez de estimularem os membros a terem confiança nos líderes, em vez de eles mesmos colocarem a vida em ordem, eles preferem fazer esse papel aqui de circular boatos, mesmo que não tenha sequer uma vírgula de verdade, mas eles estão prontos para fazer esse trabalho maligno. Aqui diz então que na realidade esses são provados e vai surgir oportunidade para se retirarem também, porque visto que uma vez que se manifeste de maneira evidente também esse espírito, deve haver então uma atitude da parte da igreja contra essas pessoas também, né? E vamos mais então agora, um texto agora de 1864, diz assim: aqueles que seguem o rumo equivocado que escolheram serão deixados abraçar erros que finalmente os levarão à ruína. Eles, porém, serão pedras de tropeço por algum tempo para aqueles que deviam receber a verdade. Os pastores que trabalham na palavra e na doutrina devem ser obreiros competentes e apresentarem a verdade em sua pureza, todavia com simplicidade. Devem alimentar o rebanho com forragem limpa, cabalmente joerada. Diz ainda que há estrelas errantes que professam ser pastores enviados por Deus, os quais andam pregando o sábado de lugar em lugar, mas que têm a verdade misturada com o erro e estão lançando ao povo a massa de seus discordantes pontos de vista. Satanás os empurrou para dentro, a fim de causar desagrado aos inteligentes e cuidadosos, que não são membros. A verdade deve ser apresentada de maneira a torná-la atrativa ao espírito inteligente. Quão importante que a causa da verdade seja despojada de tudo que seja exaltação falsa e fanática, que a verdade se erga sobre os próprios méritos, revelando sua pureza e seu exaltado caráter naturais. Devo advertir a todas as nossas igrejas a que se acautelem contra homens que estão sendo enviados para fazer a obra de espiões em nossas associações e igrejas, uma obra instigada pelo pai da mentira e do engano. Quando o tempo de teste vier, eles descobrirão que o seu refúgio de mentiras não os protegerá dos olhos perscrutadores daquele que vê toda discrepância, toda falsidade. A gente
deve se impressionar, né, com o conteúdo, principalmente dessa última nota, né, de não estar entre essa classe. Essa classe, além de tudo, além do mal que fazem para o próximo, são presunçosos, como Deus não estivesse vendo tudo o que eles estão fazendo, e vão receber a justa paga sobre tudo isso. Mas vamos ver as perguntas então, o que nós podemos dizer sobre isso, né? Sobre essa classe de crentes nós já comentamos, né? Nutrem sentimentos secretos e quando há oportunidade se manifestam, né, contra aqueles que levam as cargas do trabalho da causa. Como devem agir os pastores fiéis? Então, devem apresentar a verdade em sua pureza e, todavia, com simplicidade. Devem alimentar o rebanho com forragem limpa, cabalmente joerada. Então, manter a pureza sempre. E sobre estrelas errantes, o que nós temos? Então, nós temos aqui pessoas, né, que professam ser pastores enviados por Deus, os quais andam pregando o sábado de lugar em lugar, mas que têm a verdade misturada com o erro. Que dificuldade, né? Veja, a mensagem do sábado era extremamente impopular. Poucas pessoas eram guardadoras do sábado e, no entanto, era uma classe que guardava o sábado. Em outra passagem, Ellen White fala, melhor seria se eles abandonassem, porque criava de alguma maneira algum tipo de vínculo. As pessoas que olhavam de fora enxergavam como uma coisa só. Né? Então, infelizmente, era essa a situação que eles tiveram que passar naqueles primeiros anos da causa de Deus. E isso nós vemos que se repete com certeza. A história da igreja ela sempre se repete, né? E aqui ainda fala em relação a uma advertência que a Ellen White deu em 1905, para nós vermos que não é só lá no começo da obra. Tardiamente também, Ellen White fala de certos homens que faziam um papel de espiões. Mas que coisa dura, né? De imaginar, de pessoas que tinham então duas caras realmente. Agiam de uma maneira na sua frente e depois reportavam aquilo que ouviam para o seu verdadeiro mestre. Né? Então, nessa atitude ia minando a igreja por dentro, a obra desses espiões. Que difícil, né? Então, nós temos que estar prontos para enfrentar esse tipo de pessoa, né? Que nós vemos que está presente e nós não estamos também fora dessa dificuldade. Então, agora vamos para a oitava. Como são considerados por alguns os esforços para se estabelecer ordem? O que consideram virtude? Por que é essencial haver plena organização neste tempo? O que temos de texto bíblico? Então temos o texto de 1 Coríntios, que nos diz, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Então aqui já falando sobre a importância de haver a ordem, a decência em tudo que for fazer. E o texto de Provérbios 24:6, com conselhos prudentes tu farás a guerra e a vitória na multidão dos conselheiros. Aqui também falando da importância então dos conselheiros, do conselho. Nós vemos que, claro que para ser bem sucedido é necessário que sejam conselhos prudentes. Mas os conselhos prudentes muitas vezes são alcançados na multidão de conselheiros, não apenas em uma pessoa ter uma visão estreita e achar que é capaz de compreender a tudo, né? Então vamos ver o que nos diz o nono testemunho para a igreja na página 257. O mundo está cheio de lutas pela supremacia. O espírito de afastamento de companheiros na obra, o espírito de desorganização está no próprio ar que respiramos. Para alguns, todos os esforços para estabelecer ordem são considerados perigosos, como se fosse uma restrição da liberdade individual, devendo, pois, ser temidos como sistema papal.
Então eu gostaria de comentar aqui nesse trecho que foi lido, que já nos responde então a primeira pergunta: como são considerados por alguns os esforços para estabelecer a ordem? Então são considerados perigosos. Essas pessoas acham que é uma restrição à liberdade e devem ser temidos por ser como sistema papal, né? Eles falam que isso tinha no sistema papal, então não deve ser usado. Usam isso de exemplo para que não deve ser assim. Então, continuando, essas pessoas iludidas consideram virtude jactar-se de sua liberdade de pensar e agir independentemente. Declaram que não aceitam a opinião de homem algum, que não são responsáveis para com homem nenhum. Fui instruída de que Satanás se esforça especialmente para levar homens a julgar que Deus se agrada de que escolham seu próprio modo de proceder, independentemente do conselho de seus irmãos. Diz mais: aí reside um grande perigo para a prosperidade de nossa obra. Precisamos agir discretamente, em harmonia com o juízo de conselheiros tementes a Deus, pois unicamente nesse procedimento residem nossa segurança e força. De outro modo, Deus não pode trabalhar conosco, por meio de nós e em nosso favor. Como Satanás se regozijaria se alcançasse êxito em seus esforços de penetrar no meio deste povo e desorganizar a obra num tempo em que a organização integral é essencial e constitui a maior força para evitar os levantes espúrios e refutar pretensões não abonadas pela palavra de Deus. Precisamos manter as fileiras uniformemente, para que não haja quebra do sistema de organização e ordem, o qual foi erguido por meio de sábio, cuidadoso labor. Não se deve dar autonomia a desordeiros que desejem controlar a obra neste tempo. Então, eu queria comentar aqui que você já tinha comentado a primeira parte, né, do que eles acusam, que isso é semelhante ao sistema papal, isso é perigoso, está restringindo a liberdade. Mas a Ellen White, no começo da nota, ela dá digamos assim, um outro diagnóstico. Ela fala que, na realidade, o problema do mundo é a luta por supremacia que está em todo lugar, na igreja e fora da igreja, no mundo. E diz que o espírito de organização está no próprio ar que respiramos. Então essa é a verdadeira dificuldade que nós encontramos. Está muito longe de papismo ou coisa do gênero, né? Mas o que eles consideram virtudes? O que o texto declara aí? É a liberdade, né? Jactar-se de sua liberdade e pensar e agir independentemente. E fala que Satanás se agrada com isso. Então, por que é essencial haver plena organização nesse tempo? Então, fala que é um tempo que precisa, né, que é de vital importância, essencial a organização nesse tempo. Fala que constitui a maior força para evitar os levantes espúrios e refutar pretensões não abonadas pela palavra de Deus. Queria me demorar um pouco mais nesse ponto, porque essa nota vai no cerne do assunto desse sábado: grupos espúrios. Então, nós que fazemos parte do movimento adventista dos naturistas do sétimo dia, somos, obviamente, acusados de ser um grupo espúrio, uma vez que não fazemos parte do que nós podemos chamar de igreja-mãe. Então, às vezes as pessoas se apegam a essa questão: não, eu não vou sair da igreja-mãe, não vou fazer parte de nenhum grupo à parte. Quando não percebe que o próprio adventismo já é uma dissidência. Então as pessoas têm que separar o que Ellen White está falando aqui de um levante espúrio de falar em relação à dissidência. Dissidência ocorre desde sempre. Então aqui rapidamente vamos fazer uma recapitulação.
Jesus e os discípulos dele faziam parte da igreja judaica. Houve a dissidência, a criação da igreja cristã. Não porque Cristo e os discípulos quisessem, mas devido à condição, à apostasia da igreja. Nós vamos ler mais sobre isso. Mas temos também depois a própria igreja cristã apostatando. E aí entra aquela fase da igreja no deserto, os valdenses, albigenses e tantos outros, que diz que eles tiveram que se separar para não se contaminar, para preservar as próximas gerações. Dissidência, mais uma vez, então não é algo incomum. Depois nós encontramos na Reforma Protestante no século XVI, surge Lutero, Calvino, Zwinglio, tantos outros dissidentes daquela igreja medieval. Mais uma vez, Deus está do lado dos dissidentes. Eles não ficaram na igreja mãe, mas tiveram que fundar os seus próprios grupos porque a igreja não aceitou a reforma que eles queriam efetuar lá dentro. Mais tarde na história, nós temos aí agora os próprios protestantes do passado, os herdeiros espirituais, também em apostasia e rejeitando a mensagem adequada para a igreja dos últimos dias. O que ocorre? Mais uma vez dissidência, não mais agora fazem parte das igrejas protestantes, mas surge o movimento advento separado das igrejas a partir do clamor da meia-noite. E aqui nós podemos entender então que não é de dissidência que a Ellen White está tratando esse texto. O primeiro ponto já ficou muito claro, creio que é isso daqui. Então, do que ela está dizendo? O contexto nos informa muito veementemente que ela estava condenando aqueles que eram contra a organização, contra haver uma ordem evangélica, contra haver a disciplina da igreja, que uma vez que essas coisas não são desenvolvidas, uma vez que não há uma organização integral, que a Ellen White fala que é essencial em nosso tempo, o que Satanás consegue? Diz que ele consegue trazer levantes espúrios, porque o que constitui a maior força para evitar os levantes espúrios é ter essa organização integral. Então, muitas vezes nós somos falhos em buscar avançar ainda mais nisso que Ellen White está dizendo. A necessária disciplina quando as pessoas estiverem em erro. Aqui não é perseguir a consciência de ninguém. Uma vez que o papado não permitia que as pessoas tivessem outra religião. Se uma pessoa descrê das crenças fundamentais da igreja que pertence, o que ela tem que fazer? Buscar um outro lugar que esteja de acordo com suas ideias. Então ninguém vai aqui cercear a consciência. Mas uma vez que essa pessoa entende que o lugar dela é dentro dessa igreja, ela deve buscar então estar em conformidade, é claro. E Ellen White então está condenando esses levantes espúrios, que eles conseguem justamente abrigo, uma vez que a igreja ela não trabalha corretamente na parte da ordem evangélica, da organização integral, da disciplina da igreja. Vamos agora para 9, né? Que ideia atraente alguns apresentariam e que orientação é dada? O que aprendemos sobre isso no relato da conversão de Paulo? Então, os textos bíblicos nos dizem o seguinte. Texto de Provérbios 18:1. Busca satisfazer seu próprio desejo aquele que se isola. Ele se insurge contra toda sabedoria. Em 1 Coríntios 1:10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer.
Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Então aqui Coríntios falando sobre a unidade que deve haver na igreja entre os irmãos. E Paulo, como um ministro da igreja, muito bem informado, né? E já se precavendo em relação às divergências que estavam ocorrendo naquela igreja local de Corinto. Então vamos ver o que a nota nos traz no 9º testemunho. Alguns têm apresentado a ideia de que ao aproximarmos-nos do fim do tempo, cada filho de Deus agirá independentemente de qualquer organização religiosa. Mas fui instruída pelo Senhor de que nesta obra não há isso de cada qual ser independente. As estrelas do céu estão todas sujeitas a leis, cada uma influenciando a outra para fazer a vontade de Deus, prestando obediência comum à lei que lhes dirige a ação. E para que a obra do Senhor possa avançar sadia e solidamente, seu povo deve estar unido. Então, queria comentar essa parte que nos responde já ao começo a primeira pergunta. Então, que ideia atraente alguns apresentariam e que orientação é dada? Aqui vem nos falando de pessoas que iam achar que era para agir independentemente de qualquer organização religiosa. O que é isso? Não, eu não preciso estar numa igreja, numa instituição, né? Mas então a irmã White diz que ela foi instruída pelo Senhor de que nesta obra não há isso de cada qual ser independente. Então ela fala aqui também das estrelas, de todas as coisas que Deus criou, todas elas estão embaixo de leis e trabalham, né, cada uma no momento certo, seguindo então as leis, a ordem. Então em tudo é necessário a ordem, e ao contrário do que vem falando aqui, então, dessas pessoas que acham que tem que agir independentemente, não importa em que organização que ela vai estar. Isso é totalmente contrário ao que o Senhor deseja. Posso dar o meu testemunho de que eu já me deparei com pessoas com essa ideia, uma ideia atraente na mente de muitos, porque tem uma certa conveniência também nisso tudo. Você pode criticar as diversas denominações pelos seus erros, mas você mesmo não assumiu uma fidelidade a nenhuma delas. Mas para além disso, a ideia é o seguinte: o que essas pessoas apresentam? Que à medida que a gente está se aproximando do fim, a obra vai ser feita independente de uma denominação. E a irmã White trata exatamente dessa ideia. Olha que maravilhoso. Traz para nós que não é correto esse pensamento. Alguém pode falar, mas a irmã White não fala que vai ser fora de qualquer planejamento humano, né, a conclusão da obra? De fato será. O Espírito Santo que vai estar dirigindo tudo isso. A obra sobrepujará a própria igreja, eu digo no sentido de instituição. Isso não significa que por causa disso descartamos a igreja. Uma coisa não anula a outra, de modo algum. Tanto é que, se nós formos pensar nesse sentido, é a mesma coisa aquela ideia, Deus tem seus filhos apenas na igreja de Deus, na igreja dele? Não, sabemos que não, mas nem por isso nós vamos negar que exista de fato o ministério dirigido por Deus. Então, ainda que tenha os filhos honestos em Babilônia, que serão chamados no devido tempo, eles serão chamados para fazer o quê? Para se ligarem à igreja de Deus. Esse é o papel. Então, o texto ele é evidente, nos mostra que não há essa questão de espírito independente. Mesmo a essa altura da história terrestre, não mudou. Continua sendo esse o método de Deus. Com certeza. E nós vamos ver aqui no decorrer
a história, então o exemplo de Paulo, que é um exemplo muito importante e muito claro nesse assunto. Então vamos dar sequência. A igreja é o instrumento apontado por Deus para a salvação dos homens. Foi organizada para servir e sua missão é levar o evangelho ao mundo. A igreja é a fortaleza de Deus, sua cidade de refúgio, que ele mantém num mundo revoltado. Qualquer infidelidade da igreja é traição para com aquele que comprou a humanidade com o sangue de seu unigênito Filho. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou-se a vista, e levantando-se foi batizado. Desta maneira, deu Jesus sanção à autoridade de sua igreja organizada e pôs Saulo em contato com seus instrumentos apontados na terra. Cristo tinha agora uma igreja como sua representante na terra, e a ela pertencia a obra de dirigir os pecadores arrependidos no caminho da vida. Muitos têm a ideia de que são responsáveis somente a Cristo pela luz e experiência que possuem, independente de seus reconhecidos seguidores na terra. Jesus é o amigo dos pecadores, e seu coração se confrange por seu infortúnio. Ele possui todo o poder, tanto no céu como na terra, mas respeita os meios por ele ordenados para o esclarecimento e salvação dos homens. Dirige os pecadores para a igreja por ele feita instrumento de luz para o mundo. Quando, em meio ao seu erro, cego e cego preceito, Saulo recebeu uma revelação de Cristo, a quem estava perseguindo. Foi ele colocado em comunicação direta com a igreja, a qual é a luz do mundo. Então, Saulo foi convertido, foi-lhe mostrado que ele estava em erro, né? Mas Jesus disse para ele, então, não, agora você escolhe, né? O que você quer fazer, não precisa ir para denominação nenhuma. Não foi isso que aconteceu. Então, rapidamente, ele já foi colocado em contato com os seguidores dessa igreja que Deus tinha, que Deus tem, né? E tinha nesse momento na terra. Muito importante, né? Um texto não precisa nem comentar muito, né? Ainda chama aqui de sua igreja organizada. Deus reconhecia uma igreja organizada na terra. E logo que Saulo foi convertido, se tornando em Paulo, né? Ele foi posto em contato. Não era simplesmente, olha, agora eu sou um discípulo de Jesus. Mas Jesus não queria que ele ficasse independente da sua igreja. E foi posto diretamente em contato. Ao milagre, ele restabelece a visão e já é batizado. E é batizado, né? De fato. Então, muito claro que essa experiência na história de Paulo, que nos esclarece bastante sobre esse assunto, não deixando nenhuma dúvida. Vamos na sequência, a 10ª. No começo da obra, o que Ellen White declarou que se tornariam os que queriam permanecer sem organização? Deus se agrada em ver sua igreja esfacelada em ramificações e ministérios independentes? De que maneira devem ser congregados os crentes? Temos aqui o texto de Gênesis 11:9. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Então aqui nós temos o primeiro texto, diz assim, dia 3 de agosto de 1861. Foi-me exposto que alguns temiam que nossas igrejas se tornassem Babilônia, caso se organizasse. Mas aqueles no centro do estado de Nova York têm sido uma Babilônia perfeita, uma confusão. A menos que as igrejas sejam tão organizadas que possam impor a ordem, nada tem por que esperar, serão desfeitas em fragmentos. Eu queria dar uma pausa para dizer, então,
que na história adventista, nos primeiros anos, quando eles usavam o termo Babilônia, até pegando carona na mensagem do segundo anjo, eles enxergavam na palavra Babilônia um poder opressor que perseguia os fiéis. E Tiago White e Ellen White tiveram que mudar um pouco a concepção deles para trazer o sentido primário, o sentido original de Babilônia, que vem do texto Confusão, que vem lá da Torre de Babel, né? Então nós vemos que em vez de se tornar Babilônia, se fosse feita a organização da igreja, ele vai dizer, não, se manter a igreja, manter-se por mais tempo assim, vai se tornar uma Babilônia, cada um agindo de uma maneira, sem nenhum tipo de ordem, né, na igreja. Isso na prática nós vemos vários relatos, a igreja tinha que designar os verdadeiros ministros que ela estava enviando e não aqueles que iam por conta própria. Tinha a questão dos dízimos estarem reservados na casa do tesouro e não na mão de um ou outro. Tinha a questão das propriedades da igreja não estar no nome do indivíduo, mas sim de uma instituição. Então nós vemos várias razões práticas mesmo que tinha para eles tomarem esse passo. Tiago White chegou um momento que ele falou, olha, já chega, várias coisas estão nas minhas mãos, fico assim numa condição de poder ser criticado pelos outros, né, porque ele está lidando com finanças, com coisas da igreja. Ele falou, não, a igreja ela tem que fazer a sua organização, não pode continuar dessa maneira. E aí foi uma luta grande, né, dentro da igreja isso, mas a mensageira do Senhor com certeza ajudou nisso tudo. E na continuação, então, diz assim, sei que o Senhor ama a sua igreja. Ela não deve ser desorganizada ou esfacelada em átomos independentes. Deus tem na terra uma igreja, que é seu povo escolhido, que guarda os seus mandamentos. Ele está guiando não ramificações transviadas, não aqui e outra ali, mas um povo. Todos os que crerem devem ser congregados numa única igreja. Bom, então, as pessoas tiram proveito desses dois textos aqui do meio para falar mais uma vez contra grupos espúrios, movimentos e tal. No entanto, aqui nós vemos que a concepção de Ellen White é contra essa falta de uma organização onde todos são membros do mesmo corpo. Agora, o que nós vemos em algumas igrejas grandes na prática? Várias alas, instituições, organizações à parte, inclusive, que fogem disso aqui que Ellen White está falando, que formam ministérios independentes, que formam ramificações. A igreja é muito grande e tudo mais, mas ela vai criando que ramificações, ministérios independentes que oficialmente podem estar lá, mas na prática não estão em harmonia, não está um todo indo numa direção de modo algum. Então, justamente a alegação se inverte contra aqueles que trazem isso para nós, né? E por fim, de que maneira devem ser congregados os crentes? Uma única igreja. Essa é a recomendação divina, né? Pergunta 11. O que possibilitou a igreja primitiva cristã avançar firmemente? Temos o texto de Atos 15, versículo 6. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. Então teve que ser convocado um concílio, né? Uma assembleia geral para tratar do assunto. No caso dessa reunião de Atos 15, tinha dificuldade como os gentios seriam aceitos, né? O que seria exigido deles. Então foi importante para resolver isso, não ser uma igreja local tomar uma decisão aqui, a outra igreja local toma outra decisão. Não havia unidade de pensamento, estava essa dificuldade. Então
foi reunido os delegados para se chegar a uma conclusão final. Então aqui o livro Atos dos Apóstolos vem nos trazendo também um trecho para maior esclarecimento sobre esse assunto. A ordem que foi mantida na primitiva igreja cristã possibilitou-lhes avançarem firmemente como bem disciplinado exército, vestido com a armadura de Deus. Os grupos de crentes, se bem que espalhados em um grande território, eram todos membros de um só corpo. Todos se moviam em concerto e em harmonia uns com os outros. Quando surgia dissensão em uma igreja local, como mais tarde aconteceu em Antioquia e em outros lugares, e os crentes não podiam chegar a um acordo entre si, não se permitia que tais assuntos criassem divisão na igreja, mas eram encaminhados a um concílio geral de todo o conjunto dos crentes, constituído de delegados designados pelas várias igrejas locais, com os apóstolos e anciãos dos cargos de maior responsabilidade. Assim, os esforços de Satanás para atacar a igreja nos lugares isolados foram contidos pela ação concorde por parte de todos, e os planos do inimigo para esfacelar e destruir foram subvertidos. Muito importante essa nota do livro Atos dos Apóstolos, nos mostrando então a importância dessa organização, a importância de terem esses concílios, essas pessoas que já foram então instituídas ali para tratar desses assuntos. Aqui diz assuntos que muitas vezes aconteciam lá em uma igreja isolada, longe, não tinha como entrar em um acordo entre si. Então era levado esse assunto a esses concílios e era resolvido isso. E aqui diz que os esforços de Satanás para atacar as igrejas nos lugares isolados foram contidos pela ação concorde por parte de todos, e os planos do inimigo para esfacelar e destruir foram subvertidos. Então foi por conta dessa tomada de decisão que dificultou então o trabalho de Satanás nesses locais isolados. Vamos agora para a pergunta final, a 12, que diz assim: o fato de haver grupos espúrios que se retiram significa que Deus finca estaca para sempre com uma igreja, ainda que ela se apostate? Nós já podemos aqui responder de bate-pronto, né? Sim. Que não é porque existem grupos espúrios, ou seja, o falso, que não existe a dissidência verdadeira. Porque aqui Deus finca está com uma igreja apostatada. Ele é obrigado a ficar, não importa como for. De forma alguma. Se assim fosse, Deus já estava até hoje com o quê? Com Israel. Sim. Israel sim foi o primeiro a ser chamado. Não é o adventismo que foi chamado, não é o protestantismo, sequer então a igreja cristã. Israel foi sim chamado primeiro de tudo, mas Deus rejeitou eles por causa da condição espiritual deles. E saiu do meio deles. Saiu do meio deles. Diz mais aqui, né? Na realidade, qual o princípio que o Senhor sempre utiliza para rejeitar uma igreja e levantar outra? Vamos ver aí as evidências bíblicas primeiramente, né? Então aqui temos vários textos, começando pelo de Samuel 2:30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, tinha falado eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém, os que me desprezam serão desprezados. Então, nesse texto de Samuel já nos esclarece muito sobre o que foi perguntado, né? Condicional aí, né? Colocado. Exatamente, um texto muito claro que aqui mostra também uma mudança de opinião da parte do Senhor, né? Que no começo do texto fala
que na verdade tinha falado eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Mas depois, né, longe de mim tal coisa. Por quê? Não foi, é sempre condicional, né? E não foi aceito, né? Eles não honraram, então Deus também não honrou. Segunda Crônicas 15:2. E saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Então, outro texto também mostrando essa diferença, né? Que é preciso também da parte humana no assunto, né? Que não adianta o Senhor fincar uma estaca ali se os agentes humanos não forem fiéis e não honrarem. Então, aqui diz que se o deixares, vos deixarás. Jeremias 7:4. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes o juízo entre um homem e o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Então aqui Jeremias também trazendo esse mesmo assunto, né? Aqui fala que não perdeis tempo, né, em ficar falando templo do Senhor, mas tomar atitudes então, né? Melhorardes os vossos caminhos, ajudar o próximo, ajuda a viúva, faz esse tipo de coisa que aí sim vai melhorar. Então, em outras palavras, né, aí o profeta está falando para não depositar toda a confiança em palavras falsas. Templo do Senhor é este. Por que falsas? Porque a mera profissão de fé, dizer algo da boca para fora, simplesmente não resolve. Mas mesmo apesar disso, ainda foi dada uma chance para Israel. Aí o profeta fala assim: mas se deveras melhorardes e fizerdes isso e mais aquilo, Deus está pronto para recebê-los, mas tem que haver essa correspondência à altura da norma que Deus pede. Com certeza. E o último texto de Romanos 11 diz o seguinte: dirás, pois, os ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Então aqui mostrando como é condicional, tanto de um lado quanto de outro, né? Mesmo para aqueles que muitas vezes estão fazendo o errado, mas que podem também voltar a serem enxertados, e aqueles que estão enxertados podem vir a ser cortados fora condicionalmente. Paulo já preveniu a igreja cristã desse ufanismo, né, de achar que não poderia ser rejeitado. Falou: não, os ramos naturais foram rejeitados. E mais, se vocês que são o ramo enxertado não agirem à altura, serão rejeitados. E aqueles que fazem parte lá do ramo natural, se eles se arrependerem, eles são colocados também aqui, alcançam sim a salvação. Então por isso que o texto fala, né? Há severidade e há também
bondade e misericórdia da parte de Deus para conosco, né? E aqui nós temos um último texto do Espírito de Profecia para ler, e o assunto foi amplo, mas eu gostaria de que toda a atenção possível fosse empregada neste momento. Esse texto é essencial para afirmarmos nossa compreensão sobre esse assunto. Como nós já estudamos aí ao decorrer da lição, o que de fato é grupo espúrio, vimos que Deus sempre está dirigindo um ministério de fato. Se esse ministério se apostata, Deus não tem condição de continuar, né? Mas vimos que sempre há as dificuldades de levantes espúrios, pessoas atrapalhando a causa de Deus, mas existe também a necessidade de defender uma igreja que está na fidelidade, não só na profissão, mas na fidelidade. Então toda atenção a esse texto, porque esse texto explica de fato qual é o requisito de Deus para rejeitar uma igreja e levantar outra. Será que é uma profecia específica? O que será que é? Aqui nós temos o texto do Eventos Finais, página 53, na versão digital está na página 59. Então o primeiro parágrafo diz assim: o Senhor Jesus sempre terá um povo escolhido para servi-lo. Quando o povo judeu rejeitou a Cristo, o príncipe da vida, ele tirou-lhes o reino de Deus e entregou aos gentios. Deus continuará lidando com cada ramo de sua obra de acordo com esse princípio. Então aqui nós vemos que o mesmo princípio que Deus efetuou para rejeitar Israel, ele continua, ele não muda nesse sentido. Vamos ver a continuação do texto. Quando uma igreja demonstra ser fiel à palavra do Senhor, seja qual for a sua posição, e por mais elevada e sagrada que seja a sua vocação, o Senhor não pode mais cooperar com eles. Outras pessoas são então escolhidas para assumir importantes responsabilidades. No entanto, se estes, por sua vez, não purificarem a vida de toda má ação, se não estabelecerem puros e santos princípios em todos os aspectos de sua vida, o Senhor os afligirá e humilhará dolorosamente, e a não ser que se arrependam, os removerá da posição que ocupam, tornando-os um opróbrio. Então aqui já vem mostrando que de maneira nenhuma Deus tem estaca fincada. Aqui fala que se uma igreja demonstra ser infiel, Deus não pode continuar com ela, vai ser escolhida outra. E se ainda essa outra mostrar ser infiel, será ainda escolhida outra, e assim sucessivamente. Então eu faço apelo a todos que meditem nos textos que foram lidos com seriedade e vejam então que de fato esse conceito de ficar apegado, não, a minha igreja está na profecia, a minha igreja não vai cair, a igreja que eu pertenço é a última igreja, esses tipos de conceitos estão mais próximos do que era a compreensão do antigo Israel e por conta disso foram rejeitados. Se hoje nós entendemos que estamos ainda sendo dirigidos por Deus, que há um ministério então seguindo as normas divinas, sabemos que a qualquer tempo esse ministério rejeitando as verdades divinas, também eles serão rejeitados e Deus levantará outro povo. Que não venha a história se repetir mais uma vez, mas que em nossa experiência a história se conclua e Cristo possa vir para resgatar os seus. Esse é o meu desejo de oração. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.